Desde 2016, os Estados Unidos impuseram milhares de sanções contra a China. Funcionários do governo dos Estados Unidos miraram mais de 70 das empresas de tecnologia mais avançadas da China, bloquearam áreas inteiras, como a região autônoma de Xinjiang, de exportar bens para os Estados Unidos e proibiram centenas de funcionários do governo chinês de viajar ou até mesmo de interagir com empresas americanas. Todas essas medidas foram adotadas com um objetivo simples: parar o avanço da China. As sanções dos Estados Unidos contra a China deveriam ter prejudicado a economia chinesa, deveriam ter impedido a expansão militar da China e deveriam ter interrompido a capacidade da China de avançar tecnologicamente. Se tudo tivesse corrido como planejado, os Estados Unidos teriam facilmente uma enorme vantagem tecnológica sobre a China. Mas, de forma notável, nada disso aconteceu. Por exemplo, um dos objetivos declarados da América com essas sanções era impedir a capacidade da China de desenvolver inteligência artificial. O governo dos Estados Unidos acreditava que, se a China fosse capaz de desenvolver inteligência artificial, isso poderia dar ao exército chinês uma vantagem injusta em guerras futuras. Mas, se você observar este gráfico, ele classifica as principais empresas do mundo que desenvolveram o maior número de patentes de inteligência artificial generativa, e as empresas chinesas dominam 12 das 20 primeiras posições. Há apenas uma empresa americana classificada entre as 5 primeiras, que é a IBM, que possui 601 patentes, mas as empresas chinesas ocupam as outras 4 posições entre as 5 primeiras, e juntas, essas empresas combinam para mais de 5.400 patentes de inteligência artificial. Goste ou não, China e Estados Unidos são ambos potências tecnológicas, e, apesar dos maiores esforços dos políticos americanos para interromper o crescimento da China, os chineses encontraram uma maneira de não apenas sobreviver, mas prosperar. A incrível recuperação da China foi destacada em um recente artigo do Wall Street Journal intitulado "E os Estados Unidos queriam derrubar a Huawei, mas ela só está ficando mais forte". E dentro deste artigo, é revelada uma incrível estratégia de 3 etapas que a China usou não apenas para sobreviver às mais duras sanções americanas, mas para revitalizar completamente sua indústria tecnológica e preparar o país para o sucesso futuro. Vamos analisar cada uma dessas 3 estratégias no vídeo de hoje e revelar a verdadeira razão pela qual as sanções americanas contra a China falharam. Não há estudo de caso melhor da estratégia de 3 pontos da China do que estudar a ascensão, queda e retorno dramático da Huawei, a empresa de tecnologia mais prolífica da China. A história da Huawei é incrível e ilustra o trabalho árduo e a determinação do povo chinês para superar qualquer obstáculo. A Huawei foi fundada por um empresário chinês, Ren Zhengfei, que era um ex-soldado do exército chinês e que começou a importar equipamentos de telecomunicações estrangeiros para a China. Ren, que era engenheiro de formação, começou a fabricar seus próprios equipamentos e lançou a Huawei em 1987 em seu apartamento em Shenzhen. Nas 3 décadas seguintes, a Huawei se tornaria um dos fabricantes de telecomunicações mais importantes do mundo. Em 2010, 80% das 50 principais empresas de telecomunicações do mundo trabalhavam com a Huawei, que vendia seus produtos para mais de 170 países ao redor do mundo. Parecia que nada poderia parar a Huawei, mas o governo dos Estados Unidos decidiu fazer o seu melhor. Em 1º de dezembro de 2018, Meng Wanzhou, filha do fundador da Huawei, foi presa pelo governo dos Estados Unidos enquanto trocava de avião no Aeroporto Internacional de Vancouver, no Canadá. Ela foi acusada de violar sanções dos Estados Unidos ao vender equipamentos para o Irã e foi mantida em prisão domiciliar por 3 anos no Canadá. Durante esse tempo, o governo dos Estados Unidos lançou um ataque total à Huawei, e da noite para o dia, o governo dos Estados Unidos impôs sanções proibindo qualquer empresa americana de trabalhar com a Huawei e até convenceu a maior parte da Europa a seguir o exemplo dos Estados Unidos e parar de trabalhar com a Huawei. Para ser honesto, as sanções dos Estados Unidos foram incrivelmente eficazes. A Huawei foi forçada a vender sua principal marca de smartphones porque não podia acessar microchips avançados. Em 2021, as receitas da empresa caíram mais de 30% e, em 2022, os lucros líquidos desabaram 70%. Ren Zhengfei, o fundador da Huawei, que cresceu admirando os Estados Unidos, agora percebeu que sua empresa estava lutando por sua vida. Ele emitiu um memorando para os funcionários da Huawei afirmando: "E no passado, perseguimos o ideal de globalização, determinados a servir à humanidade. Quais são nossos objetivos agora? Sobreviver. Vamos ganhar dinheiro onde quer que possamos." Esta declaração marcou um ponto de virada para a Huawei e aqui estava a primeira estratégia de como a China está sobrevivendo às sanções dos Estados Unidos. Em vez de exportar para o mundo, a China mudou para o consumo doméstico. Mais uma vez, a Huawei é um excelente estudo de caso a ser examinado. Após as sanções do governo dos Estados Unidos contra a empresa e a destruição de sua receita, a Huawei começou a desenvolver indústrias totalmente novas.
Ela ajudou a construir o porto mais avançado do mundo em Tianjin, começou a usar sua rede 5G para avançar a indústria de mineração de carvão na China e até mesmo expandiu para a crescente indústria de veículos elétricos, algo que nem mesmo a Apple fez ainda. E, como este gráfico ilustra, em 5 anos, a Huawei foi capaz de mudar drasticamente suas fontes de receita. Hoje, quase 70% das receitas da Huawei vêm diretamente da China continental, à medida que a empresa expandiu seu alcance para uma infinidade de novas indústrias. E aqui entra a segunda estratégia para a China, porque a Huawei usou essas sanções americanas como combustível e se retratou como um campeão nacional que prioriza servir às necessidades da China. Como você pode imaginar, essa marca se tornou muito popular na China, ajudando a Huawei a expandir e se tornar ainda mais popular entre os nacionais chineses. Após 3 anos de prisão domiciliar, o governo dos Estados Unidos finalmente retirou todas as acusações contra Meng Wanzhou. Da noite para o dia, a filha do fundador foi colocada em um avião de volta para a China, e quando ela apareceu na pista de pouso chinesa em setembro de 2021, ela expressou sua gratidão e disse algo que imediatamente solidificou a profunda conexão da Huawei com o povo e o país chineses. E nos últimos 3 anos, cheguei a entender melhor que o destino de um indivíduo, o destino de uma empresa e o destino do país estão todos entrelaçados. Nossa pátria é nosso apoio mais forte. Meng foi vista como uma heroína nacional na China, alguém que enfrentou o governo dos Estados Unidos por 3 anos, eventualmente conquistando sua liberdade. Após o retorno de Meng à China, a Huawei continuou sua impressionante recuperação. As vendas da Huawei no ano passado ultrapassaram 100 bilhões de dólares, o dobro da empresa americana de tecnologia Oracle. A Huawei tem metade do tamanho da Samsung, a principal empresa de tecnologia da Coreia, mas, incrivelmente, a Huawei agora gasta mais em pesquisa e desenvolvimento do que a Samsung. A Huawei voltou a produzir smartphones avançados, e após ficar atrás das vendas da Apple por 2 dígitos no início de 2020, as vendas de smartphones da empresa fizeram uma recuperação retumbante. À medida que empresas americanas como a Microsoft reduzem sua presença na China, mais uma vez devido a essas sanções, a Huawei está agora contratando todos os ex-engenheiros da Microsoft para se juntar à sua força de trabalho em expansão. Finalmente, um novo relatório do Wall Street Journal publicado esta semana revela que a Huawei agora está prestes a lançar um novo chip de inteligência artificial que desafiará o microchip de inteligência artificial mais poderoso da Nvidia. Empresas chinesas como Bilibili e China Mobile já estão em discussões para comprar o chip, e o que estamos testemunhando aqui são empresas chinesas se unindo para apoiar umas às outras e encontrar maneiras de colaborar e superar essas sanções dos Estados Unidos. Em um discurso público no ano passado, Ren Zhengfei, o fundador da Huawei, lembrou que um de seus executivos afirmou: "E a América não entende que, com esse golpe, está transformando o maior apoiador dos Estados Unidos em seu maior detrator." É uma citação poderosa e mostra a oportunidade perdida que os Estados Unidos tiveram com a China. As duas nações têm sido parceiras comerciais por mais de 50 anos, e o relacionamento produziu resultados incríveis para ambas as nações. Mas o velho ditado de que o que não te mata te fortalece parece se aplicar perfeitamente a esta situação, tanto para a Huawei quanto para a China, que superaram aparentemente todos os desafios que o governo dos Estados Unidos lançou em seu caminho. Mas agora é hora de revelar a terceira e última estratégia da China para superar as sanções dos Estados Unidos, que é o apoio governamental a qualquer indústria ou empresa considerada crucial para o desenvolvimento futuro da China. Este estudo de caso da Huawei é novamente um exemplo claro. Ao longo dos anos, o governo chinês concedeu subsídios, créditos fiscais e contratos governamentais para apoiar a Huawei, simplesmente porque o futuro do desenvolvimento da China depende de que as empresas chinesas não apenas sobrevivam, mas ultrapassem os limites da inovação. Outro estudo de caso poderoso a ser examinado é o incrível crescimento da indústria de veículos elétricos da China. Durante a maior parte deste século, marcas estrangeiras dominaram o mercado automotivo da China. Todos os anos, eles vendiam milhões de carros e ganhavam bilhões de dólares em lucros. Os consumidores chineses amavam Buick, Volkswagen, BMW, Mercedes e Toyota, e estavam felizes em pagar em dinheiro pelo prestígio de possuir uma marca que não fosse chinesa. Um executivo da General Motors foi citado dizendo: "E a China é nossa máquina de lucro eterna. Podemos contar com um dividendo fácil de 2 bilhões de dólares todos os anos." Mas agora essa era dourada acabou oficialmente. Vendas e lucros para marcas de automóveis estrangeiras estão desaparecendo, enquanto executivos de automóveis nos Estados Unidos, Alemanha e Japão estão atonitos com a velocidade e a intensidade dessas mudanças. Mas o que aconteceu na indústria automotiva foi um movimento calculado do governo chinês que, no início do século, estabeleceu-se para se tornar o principal produtor de veículos elétricos do mundo. E, sem dúvida, o governo chinês ajudou a alcançar esse objetivo. No mês passado,
Pela primeira vez na história, mais da metade dos veículos de passageiros vendidos na China foram veículos de nova energia, alcançando 879 mil unidades, um aumento de 37% em relação ao ano anterior. Isso marca a primeira vez que veículos de nova energia superaram os veículos a combustível em vendas mensais na China e mostra como os veículos elétricos se tornaram mainstream e que os carros a combustível agora são minoria na China. Mais uma vez, a indústria de veículos elétricos da China foi alimentada diretamente pelo governo chinês, que concedeu subsídios e créditos fiscais tanto para empresas chinesas quanto estrangeiras. Quero dizer, por que mais Elon Musk construiria sua Gigafactory na China? Mas antes que alguém alegue que essa estratégia é injusta, é importante notar que isso é simplesmente uma prática comum usada por nações ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos. Quando Joe Biden aprovou o CHIPS Act em agosto de 2022, o governo dos Estados Unidos prometeu mais de 50 bilhões de dólares para a indústria de microchips na América, ajudando empresas como Intel, Micron e Texas Instruments. O CHIPS Act até ajudou a persuadir a TSMC de Taiwan, o maior e mais importante produtor de microchips do mundo, a investir bilhões de dólares na construção de uma nova fábrica no Arizona. Mas, daqui para frente, veremos um aumento do apoio tanto dos governos chinês quanto americano, à medida que sanções, guerras comerciais e incertezas marcam o futuro das relações entre Estados Unidos e China por enquanto. Deixe um comentário abaixo me contando o que você acha dessas 3 estratégias da China sobre como eles sobrevivem às sanções dos Estados Unidos. Inscreva-se no canal e continue se atualizando vendo o vídeo a seguir.